Capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestidos, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestidos. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, e pão, e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo:
José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Capítulo 46. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben: Enoque e Palu, e Esrom e Carmim. E os filhos de Simeão: Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: e Onã, e Selar, e Pérez e Zerar. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Issacar: Tola e Puva, e Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon: Sered e Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã-Arã com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade: Zifion, e Ag, Suni, e Esbom, Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Asser: Ina, e Isva, e Isvi, e Beriais, e Sera, a irmã deles. E os filhos de Beriais: Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Asbel, Gerá e Naamã, Ei e Rois, Mupim e Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan: Usim. E os filhos de Naphtali: Jazeel, e Guni, e Jezer, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70.
o encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém, e, mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Capítulo 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos,
e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e da semente para que vivamos, e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E, quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis, aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tens dado, achemos graça nos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.